tema Anjos e Demônios. Essa figura é bem característica, se calhar todos nós já conhecemos, né? Que temos aquele anjinho bom que fica do nosso lado falando coisas boas, do nosso lado direito, e o anjinho mau fica nos dando os maus conselhos. Na visão católica, o anjo bom é o que está à direita, né? E o que está à esquerda é o que fica nos inspirando para aquelas coisas mais estranhas. Então, segundo o entendimento vulgar, o anjo é um ser que foi criado por Deus. Ele foi criado perfeito e possui todas as virtudes. E, ao contrário, o demônio foi um ser também criado e que ele é voltado eternamente ao mal. Essa visão do anjo, da forma como nós conhecemos, ela tem origem na antiga religião persa, o zoroatrismo, em que havia então essa figura e veio para o judaísmo e depois para as religiões cristãs. Então, na tradição cristã, é conhecido o nome de Lúcifer, né? Que é aquele anjo caído, que também é conhecido por Satanás. E essa concepção veio na tradução de São Jerônimo, no século IV. E vem do texto de Isaías, capítulo 14, versículo 12, como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva. Mas só que, na realidade, esse filho da luz, ele significa o rei da Babilônia, que se intitulava, entendia que ele era superior, ele queria se colocar acima de Deus. Lúcifer, então, foi um anjo da ordem dos querubins e que a Bíblia descrevia como ele fosse um possuidor de uma beleza impressionante e tinha uma relação muito próxima a Deus. Ele foi próprio criado Deus. Mas só que Lúcifer quis ser como Deus e, por essa razão, ele foi expulso do paraíso. Então, esse anjo de luz, ele entendia que ele era superior ao homem e ao resto da criação. E, pelo fato dele ter sido criado anteriormente, e apresentava determinadas características que ele julgava serem mais importantes. E, então, devido ao orgulho e à insolência, ele, então, abandonou o céu. E no livro do Apocalipse, mostra que houve uma batalha entre ele e o anjo Miguel, o arcanjo Miguel, e ele, então, seria derrotado e, como punição, Deus o envia para o inferno. E ele vai ficar preso eternamente, então, nessa situação. Esses fatos, eles geram uma série de inconsistências, conforme nós vamos ver, sobre principalmente o fato de um ser criado perfeito e se rebelar contra Deus. Ou seja, isso fere o princípio dele ser perfeito, não é verdade? Mas nós vamos ver um pouquinho sobre isso. O Livro dos Espíritos fala sobre esse tema, anjos e demônios, no capítulo 1, sobre os espíritos. Então, ele começa no capítulo 5 falando sobre as diferentes ordens de espíritos, em que são 3. Na primeira ordem são os espíritos puros, aqueles espíritos que chegaram à perfeição, ou seja, eles evoluíram e chegaram à perfeição, não foram criados perfeitos. Na segunda ordem são os espíritos que estão à metade do caminho, aqueles que ainda não são perfeitos, mas eles têm predominantemente o desejo do bem. A sua preocupação, em essência, é o bem. E na terceira ordem são os espíritos imperfeitos ainda, que fazem parte da base da escala, e as características deles são a ignorância, o desejo de praticar o mal e todas as demais paixões que atrasam o desenvolvimento do espírito. No capítulo 6, fala sobre a escala espírita, onde Kardec pondera sobre essa questão e baseia o desenvolvimento do espírito segundo as qualidades que eles têm, em função das imperfeições que eles ainda não se libertaram. Esse tema aqui da escala espírita já foi falado aqui em outros assuntos,
E essa classificação que ele apresentou foi uma classificação apenas didática. Ela, de forma alguma, ela é absoluta. Ou seja, as escalas elas não têm uma delimitação fixa. Ela é definida de acordo com o ponto de vista que nós estejamos a observar. Apenas é comum no conjunto, ou seja, os espíritos imperfeitos. Então, eles no conjunto, eles têm a característica pelas paixões e etc. Fala também no capítulo 7 das progressões dos espíritos, né, em que os espíritos superiores respondem às questões e nos dizem que os espíritos eles buscam se melhorar e assim passando pelas ordens, desde a mais inferior até a classificação superior, até alcançar a categoria de espírito puro. E que eles foram todos os espíritos, todos nós, fomos criados simples e ignorantes, mas que um dia todos nos tornaremos perfeitos. Cada um, ele evolui ao seu próprio ritmo, né? Segundo Emmanuel, Jesus ele é um espírito que evoluiu em linha reta em direção a Deus. Muitos outros, e eu me incluo nesse, são aqueles que tropeçam, que estacionam e que dão alguns passos para frente e estacionam e vão assim alcançar a perfeição, porém mais demoradamente. E nunca um espírito degenera, ou seja, todo aprendizado adquirido, toda qualidade conquistada, ela permanece no íntimo do espírito, ele não as perde. Dessa forma, o espírito não degenera. Ele pode, no máximo, estacionar, mas nunca degenerar. As provas às quais os espíritos são submetidos, elas dão a ele, ao espírito, o mérito das conquistas, ou seja, o espírito ele não se torna perfeito gratuitamente. Ele torna-se perfeito como resultado das provas às quais ele é submetido, às quais o próprio espírito escolhe e, as superando, eles vão galgando, então, novos degraus nessa escala evolutiva. O espírito não é mau. Os espíritos não são maus, eles simplesmente são ignorantes. Então, eles não praticam o bem por ignorância. Lembrando que orgulho e etc. é uma forma de ignorância. O espírito, ele segue o bem ou não em função do seu livre-arbítrio. Ele escolhe fazer o que ele quer. Ele caminha como ele quer, ele planta da forma como ele quer e vai colher segundo esse caminhar, segundo esse plantio que ele fez. E o livre-arbítrio se apura com o tempo. Naturalmente, que uma pessoa imatura, ela vai tomar escolhas inadequadas, muitas delas. À medida que o livre-arbítrio vai se apurando, ou seja, a criança torna-se adolescente, torna-se adulto, a tendência é que ele, com a madureza, ele vá tomando escolhas mais sensatas, que tenham uma visão de conjunto maior. E o espírito, então, em função do livre-arbítrio, acontece a mesma coisa. O livre-arbítrio vai se apurando, à medida que o espírito vai evoluindo, ele vai tomando escolhas mais adequadas no progresso evolutivo. Então, assim, à medida quanto mais o espírito evolui, dali para frente, mais rápida vai se tornando a sua evolução. E não existe persistência no mal, ou seja, não existe um espírito que decida, que escolha permanecer eternamente no mal. Por quê? Porque senão estaria ali a figura do demônio. E por que isso não acontece? Porque os espíritos superiores, à medida que um espírito ele se mantém renitente no erro, ele vai recebendo provas mais duras, mais difíceis, para que ele possa, então, através dessas provas mais difíceis, tomar o entendimento e se transformar, e aí retornar ao passo. E nós vemos um exemplo muito interessante no livro Libertação, que fala, os protagonistas desse livro são Gregório e Matilde. Então, Gregório é um espírito que chefiava uma falange condenável, centenas de outros espíritos o seguiam,
eram cristalizados no mal, obedeciam a ele cegamente e com absoluta fidelidade. Matilde era uma benfeitora, relata que esperava por ele há séculos, pela renovação, pela penitência desse espírito. Ela havia sido mãe dele em encarnação anterior. E agora ela sentia que esse espírito, ele passava por momentos de algum tédio, ele começava a duvidar que o mal seria vitorioso eternamente. E ele já começava, então, a levantar interrogações naquela mente. Observe, então, que esse espírito ele estava há séculos chefiando essa falange e ele já começava a perceber que o mal não era, assim, uma coisa que seria perdurada. E no capítulo 8, ele fala, então, mais detalhadamente sobre anjos e demônios. Então, os espíritos, eles falam, respondem às questões, dizendo que os anjos, os arcanjos, os serafins, eles não formam uma classe separada de espírito, uma categoria especial, com uma natureza diferente, que eles são espíritos puros, que alcançaram esse mais alto grau e reúnem as qualidades e as perfeições todas que são necessárias. E Kardec comenta que essa expressão, essa palavra anjo, ela, apesar de nos trazer a ideia de perfeição moral, ela pode ser aplicada em todos os sentidos, como nós já vemos muitas vezes falando sobre anjo bom, falando sobre anjo de luz, anjo das trevas. E então, de forma mais apropriada, a expressão anjo ela é sinônimo de espírito ou gênio, né? Sendo que, nesse assunto em particular, ele é tratado na sua significação boa. Os espíritos dizem que os anjos eles percorreram todos os graus da cadeia evolutiva, todos eles, sendo que alguns caminharam mais diretamente, como Emmanuel cita Jesus, ou outros levaram mais tempo até chegar à perfeição. Então, essa questão de serem criados perfeitos, como a nossa cultura em geral ela nos traz, ela é explicada pela forma que o nosso planeta ele tem uma existência limitada. Apesar de que para nós ele existe há muito tempo, o planeta, há milhões de anos, mas em termos de eternidade ele existe há pouco tempo. E nós, como fomos criados há pouco tempo relativamente, nós temos a visão de que esses espíritos no pretérito de milênios, eles foram sempre perfeitos, o que não é correto. No sentido da palavra, não existe demônio. Por quê? Se existissem demônio, explicam os espíritos, que eles teriam sido obra de Deus, uma vez que Deus criou tudo, né? Então, Deus não seria, nesse caso, justo e bom se tivesse criado seres infelizes, que tivessem a inclinação eterna para o mal, né? Então, se houvesse demônios, esse mundo no qual eles vivem seria uma incoerência. Deus permitir que mundos dessa forma existissem eternamente. Isso fere os princípios de Deus, da divindade, né? Deus não seria justo, Deus seria mau e vingativo, condenando determinados espíritos a passar por esse processo. As almas dos espíritos que foram criados simples e ignorantes foram criados dessa forma, sem conhecimento algum. O espírito ele é criado sem consciência alguma, tanto com relação ao bem quanto com relação ao mal. E eles têm
são aptos a adquirir o conhecimento, ou seja, o espírito busca o conhecimento, adquirir tudo que lhe falta, né? E pelo trabalho, ou seja, o espírito vai realizando as coisas e daí adquirindo o conhecimento. A perfeição dessa forma, então, ela é alcançada por todos os espíritos, sem exceção. O livre-arbítrio que eles possuem vão permitir que eles caminhem mais rapidamente ou mais demoradamente para a perfeição. Vai depender apenas do esforço de cada um. Se eu for preguiçoso, se eu não estiver preocupado com as coisas da vida, vamos dizer dessa forma, eu vou ficar estacionado, eu vou ficar preso naquele marasmo, ao passo que, se eu tiver preocupação com o bem, com o amor, com a evolução, eu vou procurar buscar as coisas que vão me permitir, então, alcançar essa perfeição mais rapidamente. Todos os espíritos galgam os mesmos degraus, todos têm os mesmos degraus a subir nessa escala evolutiva, né? Sendo que alguns vão mais rapidamente e outros não, ou seja, o trabalho que todos têm que fazer é sempre o mesmo. Deus, dessa forma, não beneficia uns espíritos mais do que os outros, né? Já que Deus é justo. E, sendo justo, nenhum filho de Deus tem predileção sobre outro. A humanidade não está restrita ao nosso planeta. A humanidade, ela pertence ao universo. Por quê? Porque Deus cria, incessantemente, cria seres em todas as esferas, né? As estrelas, os planetas que estão aí no céu, eles não estão apenas para abrilhantar as nossas noites, né? Tudo que Deus cria tem uma utilidade. Como Jesus disse, que meu reino não é deste mundo, ele mostra que existem outros mundos. Enfim, alguns planetas foram criados, ou muitos deles foram criados há muito mais tempo que o nosso. Os espíritos que lá evoluíram, muitos deles já se tornaram perfeitos. Então, desde toda a eternidade, Deus cria espírito. Então, desde toda a eternidade, existem espíritos que se tornaram puros, ou, segundo essa denominação, anjos, né? E como essas existências que eles passaram ocorreu há muito tempo, no pretérito, num passado infinitamente remoto, nós temos a visão de que eles foram criados assim, como anjos. Então, isso que foi relatado mostra que existe uma lei de unidade na criação, ou seja, Deus é coerente na criação. Deus nunca esteve inativo, uma vez que Deus vem criando desde sempre. Então, sempre houve espíritos puros, experimentados, esclarecidos, de forma que esses espíritos transmitem para nós as ordens de Deus e ajudam Deus na direção do universo. Então, Deus, por essa razão, Deus nunca teve a necessidade de criar seres privilegiados, conforme a visão antiga, isentos de obrigações. Nunca precisou. Por quê? Porque como Deus criou desde sempre, então desde sempre existem espíritos que evoluíram e tornaram-se puros. E à medida que novos espíritos vão se tornando puros, se juntam então a essa grande massa de espíritos puros que ajudam Deus na direção e na organização do universo. Todos eles, após alcançar essa condição de espírito puro, ele adquire, então, uma posição na luta, na organização do universo, por mérito próprio. Ou seja, ele passou pelo processo evolutivo e alcançou, então, a condição de espírito puro. No livro Céu e Inferno, também fala sobre essa questão, sobre esse tema, os anjos e os demônios.
No capítulo, então, 8º, da primeira parte, ele fala sobre os anjos segundo a visão da Igreja Católica, e essa argumentação ela é um pouco extensa, por isso nós não vamos trazer aqui, mas essa argumentação ela é trazida a partir de um pastoral de um monsenhor chamado Gusset, que ele foi arcebispo de Reims e preparou então essa pastoral para a Quaresma de 1864, ou seja, é contemporânea à codificação, à época em que Kardec estava codificando o Espiritismo. Por essa razão, Kardec considera essa obra, que para ele era a mais recente, como sendo então a última expressão do dogma da Igreja a respeito então desse assunto. Ele refuta, ou seja, ele mostra os pontos falhos dessa doutrina da Igreja, por que razões ela é logicamente incorreta, e depois, então, ele fala sobre os anjos segundo o Espiritismo, que é onde nós vamos aí falar alguma coisinha. Então, segundo o Espiritismo, anjos e demônios são entidades, não são entidades distintas da criação, né? Ou seja, anjos e demônios não é uma classe de espíritos diferenciada, são os espíritos que alcançaram essa perfeição. A criação dos seres inteligentes é uma só, ou seja, todos os seres inteligentes foram criados por Deus da mesma maneira, né? Enquanto o espírito está unido ao corpo material, ou seja, enquanto ele está encarnado, eles formam a humanidade da Terra e formam também a humanidade de todos os outros planetas habitados, né? Lembrando que um planeta habitado não é somente habitado com pessoas com a nossa constituição física. Por exemplo, nós temos Vênus, que é habitado por seres mais evoluídos, por isso a constituição física dele e perispírita deles são diferentes da nossa. Por essa razão, a nossa ciência não consegue detectar, já que a ciência terrestre ela só procura vida biológica como a que nós temos aqui no planeta. Então, e quando os espíritos estão libertos desse corpo material, eles vão fazer parte do mundo espiritual, ou então o mundo dos espíritos, como se diz, que povoam o espaço do universo. Nós temos aqui, por exemplo, na Terra, segundo informações do livro As Sete Esferas da Terra, de Mário Friege, que existem, então, 7 camadas do nosso planeta, em que cada camada é moradia de determinados espíritos. E os foguetes, quando sobem em direção ao espaço, eles atravessam essas camadas sem interceptá-las. Por quê? Porque a constituição física deles é diferente da nossa, é uma constituição mais etérea. Então, eles fazem parte do mundo espiritual, né? Todos foram criados perfectíveis, significa criados com habilidades aptos a se tornarem perfeitos, né? Todos eles têm como finalidade, como fim, como meta, a perfeição, né? A felicidade que vem daí, que vem dessa perfeição. Os espíritos não recebem essa perfeição inicialmente, né? Eles, para terem o mérito dessa perfeição, eles passam por provas, eles precisam de se esforçarem para conquistar a perfeição. Os espíritos, eles vão progredindo, tanto nos planos encarnados, ou seja, tanto habitando corpos materiais, quanto desencarnados, ou seja, no estado espiritual, eles evoluem. Sendo que a evolução ela é mais consistente nos mundos encarnados, uma vez que aqui nós passamos por provas e expiações as quais consolidam o nosso aprendizado. Naturalmente que eu estou falando isso para espíritos com o nosso nível evolutivo, porque os espíritos bons, os espíritos superiores, eles já não precisam mais encarnar dessa forma como nós encarnamos. Então, quando conclui a evolução, eles se tornam espíritos puros, ou então anjos, como queremos chamar, pela forma vulgar.
Então, apesar de nós não termos ainda uma noção perfeita da essência de Deus, apesar disso ainda ser um mistério para nós, né, nós não podemos dizer com propriedade qual é a essência de Deus, né? Na questão 1 do Livro dos Espíritos, nós temos uma aproximação muito grande em que os Espíritos dizem que Deus, então, é o quê? Causa primária de todas as coisas, a inteligência suprema, né? Então, ou seja, isso já nos dá uma grande ideia, mas a essência mesmo nós não temos condição ainda, né? Mas hoje nós temos uma compreensão melhor do que nunca a partir dos ensinamentos que Jesus Cristo nos deixou, né? Então, pela razão, o cristianismo nos mostra que Deus é único, que Deus é eterno, que Deus é imutável, que Deus é imaterial, que Deus é onipotente, que é soberanamente justo e bom, e que Ele é infinito em todas as suas perfeições. Então, foi por isso que no livro O Céu e o Inferno, no capítulo 6 da primeira parte, quando ele fala das doutrinas das penas eternas, então Kardec diz que se uma pequena parcela fosse tirada de qualquer um dos atributos de Deus, por menor que fosse essa parcela, tirasse um pouquinho da onipotência, se tirasse um pouquinho da imaterialidade, o mínimo que fosse, Deus já não seria mais Deus. Por quê? Porque haveria um outro ser que teria esse atributo que ele não deixaria de ter, e então Deus haveria de coexistir com um ser mais perfeito que ele, né? Ou seja, o que fere a unicidade de Deus. Então, esses atributos que nós falamos sobre Deus, quando falamos então na mais absoluta plenitude, eles, por conclusão, eles são o critério e a base de todas as religiões, tá? Ou seja, é um padrão de verdade para cada uma dessas religiões da forma como elas ensinam, mesmo que eles não falem explicitamente nisso, mas eles têm que transmitir essa sensação, porque senão eles induziriam a ideia de que Deus não seria único e assim por diante. Então, para que qualquer um desses princípios seja verdadeiro, ela precisa, então, que nada, nenhuma ideia fira, né, essa questão da perfeição de Deus. Com relação aos demônios, então, nós vemos que, por essa razão da perfeição de Deus, dos atributos que nós falamos, não haveria hipótese de haver uma criatura feita por Deus e Deus iria se arrepender dessa criação, como consta em passagens do Antigo Testamento. Deus teria se arrependido e acabado com a criação, ou encaminhar ou degradar espíritos para a pena eterna. Deus não seria bom e justo. Deus não pode se arrepender, uma vez que ele é perfeito. Enfim, isso então nos mostra essa ideia. Remonta à antiguidade, ao início, à infância da nossa humanidade, que a luta entre o bem e o mal acontecia. E muitas vezes nós víamos o mal vencer, né? Hoje nós vemos coisas ruins acontecerem permanentemente ou durante muito tempo e nós pensamos o mal não existe e o mal não acaba, né? A humanidade, na sua infância, ela com mais propriedade ia pensar dessa forma. Então, daí é que veio essa ideia de anjos e demônios. Por isso que ele concluiu que esses dois poderes rivais agiriam em conjunto no governo da nossa humanidade, tá? Enfim, agradecemos então a todos a oportunidade, esperamos que isso tenha trazido um esclarecimento adicional para todos nós
E nós passamos a ter essa consciência, né, de que não existe ser eternamente, que foi criado eternamente para o bem ou para o mal. Todos nós vamos evoluir a partir da ignorância absoluta até a perfeição. Que Jesus nos abençoe.